Olá, começa agora o programa Vida de MEI. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmo e formalizaram o próprio negócio. E a partir de hoje o programa estreia em novo formato com 3 blocos. Mais tempo para o microempreendedor individual tirar dúvidas e mostrar o trabalho que desenvolve. E quem participa do programa desta semana é o André Moura, analista técnico do Sebrae Goiás. Mas antes vamos conhecer a Yaisa Bispo, que é uma empreendedora do mundo da moda. Ela é estilista e faz muito sucesso entre famosos e influenciadores digitais. Vamos conhecer a história dela. Meu nome é Yaisa Bispo, eu tenho 20 anos e eu sou costureira, modelista, crio conteúdo para a internet também. Tudo que tem a ver com moda e roupa eu tô fazendo. A minha história na moda, ela começou há muito tempo atrás. A minha avó aprendeu a costurar com o irmão dela, o Jorge, que era alfaiate. Mas a minha avó ela nunca saiu muito do básico da costura. Então ela fazia alguns vestidos para ela, para as filhas, porque também eles não tinham uma boa condição financeira para comprar roupa nova sempre. Então o que tinha para fazer era comprar o tecido e fazer roupa para as filhas e, para a minha avó fazer a roupa para ela mesma. Aí a minha avó ensinou a costura para as minhas 2 tias e para minha mãe. Mas no final quem decidiu seguir com isso foi a minha mãe e a minha tia. E aí elas ficaram por muito tempo trabalhando com costura. E a minha mãe, quando eu tinha uns 5, 6 anos, ela ainda trabalhava com costura. E aí quando eu não ia para a escola, por algum motivo, porque eu não queria, ou porque quando não tinha aula, eu ia com ela trabalhar lá no Brás. A minha história com o Brás também, ela é assim, sabe, de longa data, porque eu sempre estive por lá. E aí eu ia com ela trabalhar, ela trabalhava como piloteira. E a piloteira, ela é a costureira que faz a peça piloto. Então ela trabalha em conjunto com a modelista e elas vão fazendo a peça, a modelista faz o molde e a piloteira vai costurando. E aí elas vão provando na modelo de prova para ver se está tudo certo e para ver se está do jeito que a estilista idealizou aquela peça. E a minha mãe trabalhou como piloteira nessa empresa por muito tempo. E eu sempre fui uma criança, assim, que eu gostava de Barbie. Sempre gostei de Barbie. E aí, as minhas Barbies, elas não podiam ficar peladas. Não podiam ficar sem roupa. E na caixa só vinha uma roupa. Como que a Barbie vai usar uma roupa só? Não dá. Aí, eu tinha que fazer roupa para elas. Então, eu pegava tecidos que na verdade, eu pegava as minhas roupas, cortava as minhas roupas para fazer roupa para elas. Eu comecei a pedir para minha mãe trazer retalhos que tinha lá na empresa que ela trabalhava, e aí eu ia fazendo as roupas para as Barbies. Inicialmente eu fazia tudo assim muito simples. Eu pegava um quadrado, fazia 2 buraquinhos assim no quadrado e vestia na Barbie e virava um colete. Só que aí eu tive a necessidade de fazer outros tipos de roupa para as bonecas, casacos, porque fazia frio. Elas precisavam de um casaco. Calça também, precisava de calça. E aí eu comecei a perguntar para minha mãe, como que eu faço a modelagem de uma calça? Como que eu faço a modelagem de blusa? E aí ela foi me mostrando isso, eu tinha uns 5, 6 anos. Ela ia me mostrando como que fazia e eu ia fazendo para as minhas Barbies. E costurava tudo na mão. Eu perguntei para minha mãe, como que fazia para cortar a manga, como que eu poderia colocar os bolsos. Tirei as medidas da boneca para poder vestir nela e ficar bom, Não tá muito bem acabado, mas foi útil por bastante tempo. E aí essa aqui foi a camiseta que eu costurei à mão. Essa blusa, esse tecido, ele estava aqui há muito tempo, que a minha mãe trouxe lá da empresa que ela trabalhava. E aí eu queria uma blusa rosa, e aí eu peguei o tecido e cortei. Essa modelagem eu fiz utilizando já uma camiseta que estava aqui. E aí eu não tinha a máquina de costura, então eu costurei tudo à mão, ó. Os pontos.
Eu nem usei uma linha da mesma cor do tecido, mas tudo bem, né? Costurei tudo na mão. E isso aqui já faz uns 7 anos e tá inteiro ainda a costura. Foi nessa época, no ensino médio, no segundo, terceiro ano, que isso virou o meu emprego, assim, né? Porque eu comecei a empreender nesse período. No segundo ano, no terceiro ano. Isso foi em 2017, 2018, 2019. Porque foi ali nesse período que eu comecei a postar mais coisas no Instagram. Então, algumas pessoas vinham até mim através das redes sociais. Aí eu comecei a fazer também o curso técnico de moda, então eu aprendi mais ainda essas técnicas de costura, de modelagem. Então, nesse período também eu desenvolvi o meu TCC de moda. Então, eu compartilhava um pouco sobre isso na internet. Então, as pessoas viam que eu estava ali naquele meio de costura e vinham até mim para fazer as suas peças sob medida. Tudo isso realmente virou um negócio e que eu me dediquei 100% a isso foi em 2020, quando eu acabei o ensino médio e comecei a trabalhar somente com isso, me dedicar 100% à costura e a aperfeiçoar as minhas técnicas, as minhas habilidades na costura. E aí, nesse ano de 2020 e 2021 foram 2 anos de aprendizado mesmo, porque eu fiz muitas peças para mim, então nessas peças que eu fazia para mim, eu conseguia treinar mais e aprimorar as minhas técnicas para depois aplicar isso nas peças dos clientes. Essa daqui foi a minha primeira máquina industrial. E ela era da minha tia, da época que ela tinha uma oficina de costura. Então ela encerrou as atividades da oficina de costura dela e sobrou essa máquina que ficava na casa da minha avó. Essa máquina era a que a minha avó não deixava eu costurar nela porque ela tinha medo de eu me machucar nessa máquina aqui. Essa máquina é uma industrial semi-eletrônica e eu amo ela porque ela não faz barulho nenhum enquanto tá costurando. E a gente, né, quando tá costurando com uma máquina que faz muito barulho, incomoda, a cabeça dói, o ouvido não aguenta mais, mas essa daqui não tem esse problema. E essa foi uma das conquistas que eu mais fiquei grata de conseguir comprar. Quando eu abri o meu MEI, eu tinha 19 anos e eu ainda não tinha título de eleitor. Porque assim, né? Acontece às vezes, né? Aparecem outras coisas para fazer e aí a gente acaba esquecendo de fazer o título de eleitor. Mas aí, como eu tive a necessidade de emitir nota fiscal e de ser uma empresa, assim, de fato legalizada e começar a pagar os impostos, né? Começar a pagar ali a taxa do MEI, tanto para no futuro eu ter uma segurança, se acontecer alguma coisa, se eu ficar doente, alguma coisa assim do gênero. Pagando o MEI, eu teria essa segurança, então, ali naquele momento, aumentando a demanda de pedidos, eu decidi que era o momento de fato, regularizar a minha pequena empresa e abrir o MEI. Então, eu tirei o título de eleitor e entrei no site do Gov para fazer o MEI. Depois eu tive que ir na prefeitura daqui de Mauá para fazer o registro do CNPJ e tudo mais. Vieram alguns fiscais da prefeitura aqui que eu, inclusive, fiquei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Porque eu não sabia que eles iriam vir aqui, né, ver como que era. Inclusive, foi muito, muito aleatório, assim, porque eu tava fazendo um almoço, aí do nada ouviam as pessoas aqui, abriu o portão e falaram assim, a gente é da prefeitura. Eu pensei, como assim? O que vocês estão fazendo aqui? Mas aí, né, elas vieram aqui, viu tudo mais, legal, bacana. E aí, depois que elas fizeram essa inspeção, eu estava apta para ter o MEI registrado aqui na cidade e tudo mais.
E aí, quando eu abri o MEI, foi assim, parece que foi uma mágica, porque apareceu várias encomendas que precisavam de emitir nota fiscal. Inclusive, eu decidi, de fato, abrir o MEI porque eu recebi uma encomenda que era para um projeto de teatro que eles recebiam verba do governo. Então, para prestar esse serviço de costura, eu iria precisar obrigatoriamente ter o MEI. Então, foi isso que fez eu decidir, não, agora é hora de abrir o MEI, porque eu precisava para esse trabalho, para emitir essa nota. E aí, depois disso, várias outras pessoas, alguns influenciadores também, que são agenciados por outras empresas, alguns cantores também, alguns MCs, por exemplo, que são agenciados por produtoras de funk, que eu acabo fazendo roupa para essas pessoas. Essas produtoras, elas exigem a nota fiscal. Então, eu sendo MEI, eu tenho essa possibilidade de emitir a nota fiscal. E como influenciadora também, hoje em dia, nas redes sociais, também é importante ter o MEI. Agora, com essa outra ramificação do meu MEI, que inclui também a promoção de vendas no Instagram. Então, para alguns trabalhos que eu faço no Instagram, além da costura, né, que envolve apenas essa parte do Instagram e de trabalhar como influenciadora, exigem também a nota fiscal. Então, com o MEI, eu consigo abranger essas duas necessidades, a nota fiscal como costureira, como estilista e como influenciadora também nas redes sociais. Eu comecei a fazer roupa para influenciadores e pessoas famosas há um pouco mais de um ano. Tudo começou no carnaval do ano passado, quando um stylist amigo meu entrou em contato e ele queria fazer uma produção para uma das influenciadoras que ele trabalhava, a Vitória Mondoni. Então, ele propôs para mim para que a gente fizesse uma parceria, onde eu faria a customização dos abadás dela e ela me divulgaria nas redes sociais dela, nos stories, no Reels do Instagram e tudo mais. Nessa época, eu já tinha entrado em contato com a Fly, então a ex-BBB, e hoje a gente trabalha sempre juntas. Eu fiz praticamente todos os looks que ela utilizou no álbum dela, que ela lançou recentemente, foi eu que fiz, que inclusive foi uma loucura fazer esses figurinos, porque foram 2 semanas onde a gente não dormiu praticamente, porque era assim, ela ia gravar um clipe no dia 9, aí eu começava no dia 6. Aí ela ia gravar um clipe no dia 12, eu começava no dia 9. Então a gente tinha pouquíssimo tempo para fazer os looks, e eram looks trabalhosos, e não era só um look para cada clipe, eram vários. Então foi uma correria, mas no final eu adoro essas correrias, porque elas dão mais emoção, assim, pro trabalho, sabe? Através da Vivi, a Mari Menezes me conheceu, e aí na época ela estava bem bombada, então ela fez uma festa para comemorar o aniversário dela de 17 anos, e eu fiz os looks que ela usou no aniversário. Então nesse dia da festa eu ganhei mais de 1.000 seguidores, porque teve muitas visualizações dos stories dela, então automaticamente essas pessoas também se interessaram pelo meu trabalho e foram me seguir. E aí, a partir disso, eu fiz roupa pra MC Mirella, pra Priscila Evelyn, pra Júlia Alvarenga. Fiz também vários abadás pra festa da farofa, da GK. Então, para vários influenciadores diferentes, eu fiz várias roupas diferentes, porque o interessante do abadá, e eu gosto de fazer abadá justamente por isso, porque a gente tem uma peça única que a gente faz de diversas maneiras diferentes para cada pessoa. Então, teve um desses looks que eu fiz, que foi um dos meus preferidos, onde eu fiz um vestido de tule transparente, básico. E aí eu fiz vários recortes com o abadá e apliquei esses recortes por todo o vestido. Então, as partes principais que deviam ser tampadas,
Elas foram tampadas por esses recortes, mas ainda mantive a transparência. E tudo isso feito em uma madrugada, praticamente. Porque foi uma semana que eu fiquei fazendo os looks da farofa da GK. Porque às vezes os influenciadores, eles não conseguem pegar o abadá com muita antecedência. Então pega todo mundo em cima da hora e aí sobra pra mim, né? Tem que fazer tudo. Mas a gente consegue sempre entregar na data que tem que ser entregue. Quando eu comecei a costurar, a maior procura que eu tinha era de roupas de igreja. As irmãs da igreja, elas vinham muito até mim para fazer essas roupas. Eu fiz por um bom tempo. Porém, eu não me sentia muito feliz fazendo essas peças, porque eu sempre gostei de desafios, gostava de fazer coisas diferentes, coisas que eu ia poder gravar e postar no Instagram e que as pessoas iriam gostar. E essas peças que eu comecei fazendo não eram peças que eu sentia isso, sabe? Essa felicidade de fazer. Aí um dia eu falei assim, mãe, eu não quero mais fazer essas roupas, eu vou falar, né, para as minhas clientes da igreja que eu não vou mais fazer, porque eu não tô feliz. Aí minha mãe falou, a minha mãe é muito preocupada. Aí ela, ai, mas por que você não pode fazer? Pelo menos elas estão pagando, você tá ganhando dinheiro, não sei o que. Eu falei, então, mas não adianta eu ganhar dinheiro se eu não tô feliz fazendo, né, o meu trabalho. E aí eu parei de fazer essas roupas e eu não fui atrás de novos clientes, eles simplesmente apareceram. Por isso que eu digo que é Deus que coloca os clientes certos na minha vida e no meu caminho. Porque apareceram pessoas que buscavam roupas diferentes, vestidos. Foi nessa época que eu comecei a fazer alguns vestidos, né, de casamento, de formatura, assim. Eram vestidos simples, mas eram mais legais de serem feitos do que as roupas que eu fazia antes disso. Então eu sempre gostei de fazer roupas bonitas, roupas diferentes e roupas desafiadoras. O maior diferencial do meu negócio, do meu modelo de negócio, atuando no ramo do sob medida, são duas coisas que eu considero. É a minha proximidade com os meus clientes nas redes sociais, todo esse processo de mostrar como são feitas as roupas, de mostrar o meu dia a dia, de aproximar as pessoas com o meu trabalho e a rapidez que a gente consegue fazer as peças. Afinal de contas, eu não meço esforços para entregar uma peça para um cliente. Se eu puder, se eu tiver disponibilidade e tempo, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, fora do horário comercial, né? Tipo, se a minha noite tá livre e eu tenho o tecido em mãos e eu tenho a possibilidade de fazer, eu vou fazer. Então, eu acho que a rapidez que a gente oferece e a disponibilidade que a gente oferece, que a gente cria, na verdade, uma disponibilidade. Porque se fosse considerar apenas o horário comercial, não seria possível atender essas demandas loucas das influenciadoras, principalmente. Mas a gente sempre abre uma exceção para o sucesso. Porque o sucesso, ele é muito mais sobre o que você faz além das 8 horas de trabalho. Para o futuro do ateliê, eu planejo muitas coisas que vão alavancar o nosso serviço, vão melhorar a qualidade e a experiência do nosso serviço, mas algo muito importante que eu já venho trabalhando há um tempo é o lançamento de um curso de corte e costura. Eu identifiquei que hoje em dia no mercado de cursos dessa área nós temos muitas variedades, mas que nenhuma delas é de uma pessoa jovem, ensinando outras pessoas jovens também a fazer a mesma coisa. Então, como eu tenho um público jovem
que costura ou que se ainda não costura tem essa necessidade e quer aprender a fazer modelagem e a fazer costura, lançar um curso para essas pessoas eu identifiquei que seria um ótimo negócio. Afinal de contas, eu estaria ensinando o que eu sei para essas pessoas numa linguagem próxima a delas, já que a gente tem idades parecidas, e que o principal é que eu não ficaria com esse conhecimento guardado para mim e que eu poderia compartilhar ele e ajudar cada vez mais pessoas, principalmente por ser um curso online. Então, eu vou poder atingir pessoas do mundo inteiro apenas com um link na internet. A Yaisa mostrou que é uma pessoa super determinada naquilo que faz. Parabéns! E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho vamos conversar com o André Moura, analista técnico do Sebrae Goiás, e também com a nossa personagem de hoje, uma estilista super requisitada por influencers e famosos. Não sai daí, o Vida de MEI volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Vida de MEI em um formato maior, que é para dar mais oportunidade para os microempreendedores tirarem dúvidas com especialistas. E a nossa personagem de hoje é a estilista Yaisa Bispo, ela que é famosa entre os influencers, entre os famosos, está aqui com a gente para esse bate-papo. Yaisa, seja muito bem-vinda ao programa Vida de MEI aqui no canal Empreender. Obrigada. E também com a gente o André Moura, especialista também, analista técnico do Sebrae Goiás. André, seja também bem-vindo aqui ao programa Vida de MEI no canal Empreender. Obrigado, Bruno. Satisfação estar aqui mais uma vez. Yaisa, começo com você. A gente viu aqui um pedaço da sua história. Inclusive, o nosso editor aqui teve muito trabalho para resumir um pouco dessa sua jornada, dessa sua trajetória de vida como empreendedora. Mas eu queria saber aí de você. Como é que você aprendeu a precificar, né, a estipular valores em seus produtos, em seus serviços oferecidos? Tem uma história aí que a gente ficou sabendo de um vestido que você fez para um casamento lá no início da sua trajetória, da sua carreira. Queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador como é que foi aí essa história desse vestido. Bom, a precificação na costura, ela não é fácil, principalmente quando a gente está começando e não tem uma pessoa para auxiliar a gente em todo esse processo de precificação. Então, quando eu comecei a costurar para outras pessoas, eu não sabia cobrar. Eu imaginava que eu ia demorar um certo tempo para fazer aquela peça, mas eu acabava demorando muito mais. Afinal de contas, eu estava começando. Então, eu cobrava muito pouco por algo que me daria bastante trabalho. Que no caso, né, o primeiro episódio que isso aconteceu foi com esse vestido que eu cobrei R$100. Era um vestido de casamento, né? Assim, a pessoa seria convidada do casamento. Eu cobrei R$100 no vestido que eu fiquei o carnaval inteiro fazendo. Então, você divide R$100 por 5 dias, mais ou menos. Olha, é complicado, viu? Mas assim, tudo isso, né? Isso aconteceu outras vezes também, porque é o processo de aprendizado. Mas essas minhas primeiras clientes, que eu cobrei tão barato assim, elas também eram as minhas cobaias. Porque eu estava aprendendo também, enquanto eu estava fazendo as peças para elas. Então, de certa forma, cada uma ajudava a outra, mas é claro que uma hora a gente precisa parar, né, de ficar só nessa aprendizado e, de fato, trabalhar para ganhar o dinheiro e viver dessa profissão. Então, depois que eu comecei a trabalhar com influenciadores, principalmente, foi que eu consegui valorizar mais o meu trabalho,
financeiramente e conseguir cobrar de fato o valor que essas peças elas têm de fato, né? Verdade. André, e essa dúvida da IAISA, né, é muito comum entre os microempreendedores, né, que principalmente não só no segmento da moda, mas inclusive em outros segmentos, né, acaba que esses microempreendedores, eles não conseguem aí estipular, né, determinar, precificar o valor dos seus produtos, e é de fato uma dúvida muito recorrente, né, André, desses microempreendedores, como definir e qual valor estipular ali para cada produto ou serviço, correto? Bruno, a gente não aprende na escola, né? Como precificar, não existe uma receitinha de bolo. Além do custo do material, a gente tem um custo intangível aí. É o custo da mão de obra, é o custo intelectual, é o custo do nosso tempo que está inserido nessa peça que é realizada. Nesse caso do vestido da IAIS aí, ficou evidente. Um carnaval inteiro para cobrar R$100. Então, assim, claro que ela ganhou muito mais com o aprendizado, não somente com R$100 da peça. Mas existem outros fatores que precisam ser considerados. Então, custos fixos, custos variáveis, o custo da mão de obra. Então, a gente precisa levar em consideração isso sim para poder chegar no preço final da peça, no preço final de venda. E esse início, né, André, não só para a IAISA como foi, mas para outros empreendedores, é muito comum, né, não saber qual valor cobrar e começa ali cobrando um valor simples, não um valor pequeno e entre amigos mesmo, entre familiares, né? Assim, não precisa ser difícil. Às vezes a gente fica com aquele receio de cobrar o valor certo da peça, o valor que tem a peça ou o valor da mão de obra certo, do serviço, porque assim, a dificuldade grande que tem de se cobrar é saber quanto é que vale. E o Sebrae está aqui para poder ajudar a gente. Então, de portas abertas, ajudando vocês a realmente precificar o serviço, precificar o produto de vocês, não se acanhem em procurar o Sebrae. IAISA, teve essa experiência desse vestido, né, lá atrás, né, desse casamento, você passou aí o carnaval 5 dias trabalhando em cima dessa peça tão exclusiva, né, realizando sonhos, né, e consequentemente também teve outras experiências, né, em que você também acabou cobrando ali um preço que bem abaixo do devido, mas aí eu te pergunto, a partir de que momento, IAISA, você de fato começou a ter esse reconhecimento financeiro, não só o profissional, mas também o financeiro? Bom, a maioria das costureiras que trabalham na minha área geralmente aquelas senhorinhas, né, de bairro, que a gente sempre conhece, dificilmente ao longo da vida delas, elas conseguem ter o reconhecimento que eu tive assim tão cedo, né? E isso interfere também no valor que a gente coloca, que eu consegui finalmente colocar no meu trabalho. E eu só consegui agregar esse valor no meu trabalho depois que, de fato, eu tive consciência de quanto que o meu trabalho valia e de quanto eu era boa no que eu estava fazendo. E essa validação, ela veio quando eu comecei a trabalhar com esses influenciadores, porque até então eu via muitos outros estilistas trabalhando da área, fazendo a mesma coisa, mas eu não acreditava que eu já poderia trabalhar da mesma forma que eles, com o mesmo público que eles possuíam. Porque na costura a gente nunca vai saber tudo, mas a gente sempre vai saber um pouco que vai ser o suficiente para entregar algum resultado, né? E conforme você for trabalhando e estudando, esse resultado ele vai aumentar cada vez mais. E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com esses influenciadores, eu pensei, então se essas pessoas que têm acesso a tantas coisas, a tantas marcas de luxo, têm interesse em fazer roupa comigo, então significa que eu estou no caminho certo e que o meu trabalho ele vale a pena para essas pessoas, mesmo elas tendo tanto acesso a tantas coisas importadas, a peças de marca, de luxo, etc. Então, quando eu tive acesso a essas pessoas, eu comecei a valorizar mais o meu trabalho e, de fato, colocar o valor que ele merece, né? Tanto o valor
de custo, de tempo investido, de conhecimento também e às vezes de urgência, porque muitas dessas pessoas querem as roupas assim para amanhã, então é necessário colocar uma taxa de urgência. Afinal de contas, eu vou abdicar muitas vezes do meu sono, do meu tempo de lazer para poder entregar essa peça para esse cliente. Então, tudo isso hoje eu aprendi a colocar no custo do meu trabalho. É claro que às vezes ainda acontece de eu acabar cobrando um pouco menos do que eu deveria em algumas peças. Por quê? Eu não me prendo a um tipo específico de peça. Então, se uma cliente chegar para mim com um desafio de fazer uma roupa que eu nunca fiz, mesmo que eu não saiba, eu vou pegar o desafio e vou fazer. Vou aprender fazendo. Então, às vezes, nessa de aprender fazendo, por eu nunca ter feito aquela peça ainda, não saber exatamente quanto tempo eu vou demorar para fazer aquilo, acaba que, né, uma hora ou outra a gente vai ter um problema, assim, né, de calcular um tempo para aquela peça e acabar desse tempo. Isso aconteceu foi num vestido de noiva que eu fiz. E aí, assim, eu tive... O tecido, ele era mais estreito do que eu pensei que seria. Que geralmente o tecido, ele tem 1,60, né? 1,5 em 60. Mas esse tinha 1,40. Então, eu tive que emendar o tecido à mão mesmo. E isso me demandou muitas horas. E aí, isso acabou alterando no valor final, né? No lucro final que essa peça me deu. Mas é tudo aprendizado. Então, no próximo vestido que eu for fazer e o meu tecido for menor, mais estreito, eu já vou saber que eu vou precisar colocar no custo essas horas que eu vou passar emendando o tecido para ele ter o tamanho necessário. E cada peça, né, Yaisa, cada pedido é sempre um desafio, né? Sim. Apesar de às vezes ser uma peça que eu já fiz, sempre é um corpo diferente, é um cliente diferente, são demandas diferentes e a costura não é uma receita de bolo. A gente tem o passo a passo, né? Como fazer uma modelagem, por exemplo, mas os corpos sendo diferentes, essas modelagens vão ter muitas variações e a gente precisa estar apto a reconhecer essas diferenças e aplicar a modelagem da forma correta para que no final tenha o resultado esperado. Oi, Yaisa, a partir desse reconhecimento, dessa valorização financeira, o que é que você fez? Você poupou ou você investiu no próprio negócio? Você passou a investir no seu negócio? Bom, essa valorização financeira, ela aconteceu há pouco mais de um ano. Então, eu costuro já há 6 anos, mas esses primeiros 5 anos que eu estava costurando era um treinamento. Eu estava, né, costurando para mim, eu estava costurando para conhecidos, assim, sabe? Cobrando errado, né, inclusive. Cobrando muito pouco pelas coisas que eu fazia. E então, a partir desse momento, né, há 1 ano e pouco atrás, que eu consegui ganhar mais, a maior parte desse dinheiro foi tudo reinvestido. Então, eu investi em curso, eu investi em maquinário. Então, eu consegui, no último ano, comprar umas 3, 4 máquinas que foram muito úteis para a produção, né, aqui no ateliê. Eu investi em mesas de corte que são necessárias para fazer as modelagens, para fazer o corte das peças. E investi também em manequim, que como a gente faz roupa sob medida e muitas vezes à distância e não tem como provar essas peças nas clientes, é muito importante ter alguns manequins para que a gente possa experimentar as roupas, né, nesses manequins. Então, a maior parte desse dinheiro foi tudo revertido em investimento. E o que não foi investimento de maquinário, de mesas e etc., eu invisto em tecidos. Porque eu gosto de desenvolver peças
diferentes também para mostrar o meu trabalho, mesmo que não tenha sido uma demanda de um cliente. Eu gosto de produzir essas peças, esses vestidos, para mostrar, mesmo que ainda ninguém tenha pedido, mostrar que eu sei fazer aquela peça e eu sei desenvolver aquele tipo de modelagem. Então, como eu também trabalho muito com as redes sociais e sou muito ativa nos canais digitais, eu acho importante também investir esse dinheiro para isso, para desenvolver peças e looks diferentes, para movimentar sempre as redes sociais. André, no caso da IAISA, ela tomou o caminho certo, né? Ela tomou a decisão certa, né? Ela reinvestiu no próprio negócio. E a dica é essa, né, André? Para quem é microempreendedor individual, reinvestir, não gastar, poupar ali, né? A IAISA tomou a decisão correta, correto? Não é isso? Corretíssima. E a gente tem uma dica, né? Uma das grandes dificuldades do empreendedor, do microempreendedor, principalmente, é separar o caixa da pessoa física da empresa. Então, quando a gente tem esse pensamento de investimento na empresa, você literalmente está separando o caixa da pessoa física do caixa da pessoa jurídica. Então, esse é um dos grandes erros que levam os empreendedores ao insucesso. Então, quando ela realmente pensa no sucesso da empresa, ela está pensando no investimento, ela está comprando maquinário, ela está comprando tecido para trabalhar, ela não está misturando o caixa, ela está reinvestindo na empresa. A gente tem uma máxima que fala que empresa rica só se é pobre, mas porque a empresa está crescendo. É verdade. André, como é que você enxerga esse mercado da moda? É um mercado promissor, é um mercado que é muito versátil, ele não para. A gente tem visto aí um grande movimento aqui em Goiás, por exemplo. Goiás tem investido fortemente em pesquisa de mercado, fortemente em soluções voltadas principalmente para o micro e pequeno. Tanto é que o Sebrae Goiás apostou agora num evento grande da moda. O ano passado a gente teve o primeiro evento que foi chamado Amaré Fashion, que foi a Semana da Moda Goiana, e esse ano a gente tem a segunda edição. Então, realmente apostando nesse nicho de mercado como um mercado aquecido, como um mercado que traz renda para as pessoas, como um mercado que movimenta a economia. A Semana da Moda Goiana, o Amaré Fashion, aqui em Goiás, vai acontecer aqui no espaço do Oscar Niemeyer, do Centro de Cultura, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. Então, realmente é um mercado voltado para a moda do estado de Goiás. Então, para você ver que o Sebrae Goiás está atento para esse mercado que realmente tem girado a economia. André, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente segue conversando aqui sobre o mundo da moda. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho seguimos com esse bate-papo com a estilista IAISA Bispo, que ainda é microempreendedora individual, e com André Moura, analista técnico do Sebrae Goiás. Vamos descobrir qual foi o momento perrengue e o pulo do gato da IAISA. É um instante só, não saia daí. E o programa Vida de MEI está de volta e neste último bloco vamos conhecer qual foi o momento perrengue e o pulo do gato da IAISA Bispo, estilista super requisitada e nossa personagem de hoje. E quem também participa deste bate-papo, tirando dúvidas e dando conselhos, é o André Moura, analista técnico do Sebrae Goiás. E eu vou começar com a IAISA. Minha amiga, fala pra gente qual foi o momento perrengue que você teve aí durante essa sua trajetória, essa sua jornada como estilista. Bom, um dos vários momentos perrengue que acontecem, né, com nós que trabalhamos com esses clientes. Inclusive, eu estava comentando isso há alguns dias atrás nas minhas redes sociais, que foi assim, olha só. Isso não é um problema só para mim, é um problema para outras costureiras também. Que é, né, aquele cliente que é caso, assim, absurdo, né? Nesse caso, por exemplo, eu precisava fazer uma peça e eu tinha que entregar essa peça às 6 da manhã. E às 2 da manhã eu ainda não tinha
o design da peça. Eu ainda não sabia qual peça que eu deveria fazer. E isso que era para entregar às 6 da manhã. E aí, né, umas 2 e pouco, a pessoa me mandou o design que eu deveria desenvolver, que deveria estar pronto às 6. E aí eu virei à noite, né, trabalhando. Fiz, morrendo de sono, super cansada, mas costurando, porque quando eu me comprometo a entregar uma peça, eu vou e eu entrego, assim, entendeu? E mesmo que eu tenha que não dormir ou, né, deixar de fazer alguma coisa pra mim, eu faço a peça e entrego na hora que foi combinada. Só que aí, deu 6 horas da manhã e ninguém veio buscar. Aí deu 6h30, nada. 7, nada. Resumo, a peça era pra ser entregue às 6, eu não dormi, finalizei a peça às 6 da manhã, mas ninguém veio buscar. Ou seja, eu fiz à toa. Eu poderia ter dormido, poderia ter descansado, mas não, né? Eu deixei de dormir para fazer a peça, para entregar no horário e ninguém veio buscar. Só vieram buscar no outro dia. Então, assim, olha, se eu tivesse, né, ficado a noite inteira acordada, costurando e viessem buscar no horário combinado, não ia ser um problema, porque eu estou acostumada a fazer esse tipo de loucura. Mas eu fazer todo esse trabalho pra nada é revoltante. Na verdade aí, né, André, isso aí foi um dos momentos perrengue da Yaisa, mas com certeza ela teve outros. Mas de fato o que ela quis fazer é não deixar o cliente na mão, é atender, seja independentemente do horário, a Yaisa quis era atender o cliente dela. Como é que você enxerga essa atitude da Yaisa, André? A dificuldade seria se fosse o contrário, né, Yaisa? Se você tivesse que entregar a peça e não tivesse entregue. E aí o cliente fosse buscar e não tivesse pronta. E aí queria ver. Então, assim, compromisso é compromisso, né? Se a gente dispôs, mesmo que o cliente não tenha buscado a peça, você entregou, a sua parte estava pronta. Então, assim, é isso. A gente se fez o compromisso, é entregar com prazo, entregar com responsabilidade, mesmo que o cliente não tenha aquele compromisso de buscar. A nossa parte a gente tem que fazer bem feita. Então, se você não tivesse feito a sua parte bem feita, com certeza seria prejuízo. É verdade. E esse não foi só como eu falei, né? Não foi só esse um momento perrengue, não. Teve outro aí, um lance de um vestido que você teve que aprender a fazer na marra. Conta pra gente um pouquinho aí desse outro momento perrengue que você teve na hora de produzir, de confeccionar esse vestido. Ah, sim. Bom, como eu comentei que, assim, eu sou uma pessoa que eu vivo no limite da loucura, algumas vezes, né? Porque a pessoa chega até mim e ela fala, você sabe fazer? Às vezes eu não sei, mas eu aprendo e faço e entrego. E aí, isso também, esse episódio foi no começo também, né? E a cliente pediu a peça, e aí assim, eu não sei o que foi que me aconteceu, sabe? Eu não sei se eu tava, não sei, mas eu sei que deu tudo errado. E aí, quando eu mandei foto pra cliente de como estava ficando, não tava nada a ver com a referência. E ela falou, nossa, não tá nada a ver com a referência. E eu falei, realmente, não está. Só que aí, quando eu comecei a analisar de fato ali a peça, a roupa e tal, eu percebi que eu não sabia fazer. Eu não tinha pensado como que eu faria a saia pra ficar daquele jeito, né? E aí eu até ofereci devolver o dinheiro e tal, mas ela falou que não queria, porque ela já tinha pensado nas fotos e ela ia fazer aquelas fotos e ela precisava daquela roupa. E aí eu falei, não, você tem razão. Mas assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou resolver esse problema agora? Aí, né, eu respirei, já tava ali tendo uma crise de ansiedade. Quando, né, eu ia jantar, mas aí eu recebi essa bomba, né, da cliente falando que não era aquilo que ela queria, não sei o quê. Nem consegui terminar a minha janta, de tão nervosa que eu fiquei. Aí eu respirei, chorei um pouco, né, assim, de desespero, mas tudo bem. Aí depois eu me recompus e fui lá eu tentar descobrir como fazer aquela peça.
Era uma saia super volumosa, com uma cauda bem grande. E eu nunca tinha feito uma saia com esse tipo de cauda. E aí eu fiquei a noite inteira fazendo miniaturas com o papel craft, né? Tentando reproduzir o molde que eu faria na saia. Aí eu tentei de várias formas, fui tentando, até que depois de muitas tentativas, eu cheguei à conclusão e pensei, eu acho que isso fazendo tudo na miniatura. Aí eu cheguei à conclusão, eu acho que é assim que esse molde ele é feito pra gente ter aquele determinado caimento. E era um molde assim, era uma saia bem grande. Porque uma saia godê comum, a gente já usa 3 metros de tecido. Essa, ela tinha 2 camadas, então eram 6 metros, e mais a cauda, que eram aí mais uns 3 metros. Então, no total, eu gastei 11 metros de tecido, de forro e do tecido principal que iria por cima. E aí, para eu descobrir a quantidade de tecido, primeiro eu fiz um molde muito grande, e eu nem tinha papel suficiente para fazer, então eu tive que ir pegando vários retalhos de papel e colando para fazer assim um Frankenstein de papel, né, para eu conseguir ter o meu molde. E depois que eu fiz o molde, aí eu fiz, né, a medição de quantos metros eu ia conseguir. Se eu não me engano, que eu ia precisar de tecido, né, se eu não me engano, eram 11 metros do forro e 11 do principal. Aí, no outro dia de manhã, isso era, vamos supor assim, era na quinta-feira, isso. E quinta de manhã eu fui comprar o tecido, e na sexta, 5 da tarde, eu tinha que entregar a peça pronta. E aí, eu corri lá no Brás, comprei o tecido. Outra dificuldade também era comprar na cor exata, né? Então, lá fui eu procurar esses tecidos. E aí, no final, eu não tive lucro nenhum, né? Porque eu já tinha cobrado pouco, porque foi naquele começo lá que eu não sabia cobrar direito. Então, eu não tive lucro nenhum, 0, 0, 0. Mas eu aprendi a fazer esse tipo de saia. Então, eu coloquei isso na minha mente como se eu tivesse o dinheiro que eu gastei para fazer essa saia, eu interpretei ele como se eu estivesse comprando um curso de como fazer essa saia. Porque depois disso eu aprendi a fazer ela e fiz várias outras dessa saia do mesmo jeito, seguindo a mesma modelagem eu fiz com esse meu curso que eu fiz, né? Então foi um perrengue que assim me deu muita ansiedade quando aconteceu. Eu achei que não ia dar certo, mas no final me ajudou a aprender uma técnica nova de costura e de modelagem. A cliente adorou no final e eu fiz várias outras peças com essa mesma modelagem. Então no final deu tudo certo. Apesar do nervosismo, deu tudo certo. Ô André, como é que você vê essa disposição, essa boa vontade da Yaisa em querer atender a todos, tudo que chega para ela, inclusive quando ela não sabe, mas ela se dispõe a fazer? Essa, inclusive, é uma das características empreendedoras, né? Age diante do enfrentamento de uma dificuldade. Aqui no Sebrae, isso que ela fez aí, de colar os papéis e fazer o modelo no papel antes de fazer, é o que a gente chama de prototipagem. Ela fez um protótipo, a validação, a testagem, antes de ir para o tecido real. Então, assim, é uma validação do modelo dela. Ela estava buscando a validação do modelo, de um protótipo, antes da realização do modelo real. Então, isso é muito real dentro dos negócios. A gente realmente testar, validar, testar novamente, errar, é normal. Isso dentro do mundo do negócio, a gente vê muito isso em startup, né? Erra rápido para poder errar de novo, e fazer de novo, e testar novamente, até acertar. Foi isso que ela fez. Quantos modelos miniatura ela fez errando até acertar um? Então, mostra para ela que ela tem persistência, mostra que ela tem essa característica empreendedora de que ela age diante de uma dificuldade e diante de uma necessidade, busca de oportunidade. Ela buscou uma oportunidade que ela não tinha um conhecimento prévio, foi correr atrás. Quanto que ela está ganhando agora, né?
investiu, aprendeu, conheceu uma técnica nova, né, Yaisa? Quantas saias já venderam depois dessa? É verdade. Agora vou pedir para a gente ver o momento pulo do gato da Yaisa na tela. O meu momento pulo do gato no meu negócio foi quando eu fiz a parceria dos abadás com a influenciadora Vitória Mondoni. Foi aí que tudo mudou. Porque em um final de semana eu consegui mais de 1.000 seguidores através dela e muitas pessoas entraram em contato para fazer customização de abadá. Então, nesse período, eu fiz muito abadá. Muitos e muitos, assim. Todo dia, praticamente, nesse período de fevereiro e março do ano passado, a gente tinha algum abadá diferente para fazer e para customizar. Aí, através da Vitória Mondoni, várias outras influenciadoras me conheceram. Aí, uma das primeiras, assim, grandes que eu trabalhei foi a Vivi, que ela tem 10, 12 milhões de seguidores nas redes sociais. E aí, eu fui pro Rio de Janeiro para fazer a customização dos abadás dela. Então, isso também foi uma coisa que movimentou bastante, assim, as minhas redes sociais, né? Eu mostrar que eu tava indo para outro estado para fazer uma customização para uma pessoa famosa. Então, assim, foi bem legal. E através dela, muitas outras pessoas também entraram em contato comigo, pessoas famosas, para fazer o abadá. André, esse é o poder das redes sociais, né? Bastou o trabalho da Yaisa cair no gosto de um dos influenciadores que ela foi embora, né? Voou, né? Eu falo que as redes sociais hoje é a nova vitrine, né? Antigamente, para colocar a roupa para vender, tinha que expor numa vitrine, numa loja, vitrine de vidro, manequim. Hoje em dia não precisa nada disso, não precisa nada de loja física. Basta a gente ter um bom olhar para o meio virtual, tirar uma boa foto, fazer uma boa exposição de conteúdo, que a vitrine hoje está na palma da mão. E falando nessa possibilidade que a Yaisa vem tendo, né, André, com esses famosos, com esses influenciadores, ela está fazendo um caminho certo, né? Ela está, de fato, sabendo fazer o dever de casa, não é isso? Esse, na verdade, é um caminho sem volta, né, gente? O empreendedor hoje que não busca se qualificar e se colocar nas mídias digitais, a chance do insucesso é muito grande. Então, não precisa ser sozinho, conta com o Sebrae. O Sebrae tem boas consultorias, a gente tem um programa que é chamado Sebrae Tech, que ajuda o empreendedor, o microempreendedor, o empreendedor individual, a se desenvolver, a criar seu conteúdo para as mídias digitais de forma muito simples, muito fácil, muito acessível, para que o empreendedor consiga cada vez atingir o público, ter acesso ao mercado e vender mais. Yaisa, é claro que o seu trabalho influencia muito, né? As pessoas não compram suas peças exclusivas à toa. É claro que é um trabalho manual, um trabalho artesanal, um trabalho com muito amor, muito empenho, muita dedicação, horas de trabalho, dias de trabalho, né, André? E aí eu te pergunto, como é que você faz para atrair, cativar, conquistar cada vez mais, não só os seus clientes, mas novos clientes? Bom, a minha captação principal de clientes, ela é através das redes sociais. Eu nunca fiz nenhum tipo de anúncio pago, de tráfego pago, nunca fiz isso. O meu crescimento nas redes sociais sempre foi muito orgânico e sempre veio através desses influenciadores que eu comecei a trabalhar e através dos meus vídeos, né, que acabavam tendo uma certa viralização nas redes sociais. O último vídeo que isso aconteceu foi a história de um vestido de noiva que eu fiz, onde essa minha cliente tinha levado esse vestido para ser feito com uma costureira e aí não ficou nem um pouco parecido com o que ela estava esperando. E aí, faltando uma semana para o dia do casamento, ela me achou. E aí a gente foi fazer o vestido dela. Aí eu postei esse vídeo no meu Instagram e hoje esse vídeo ele já está com quase 2 milhões e 500 visualizações no Instagram.
E aí, através desse vídeo, só com esse vídeo, eu ganhei mais de 10 mil seguidores em questão, assim, de 10 dias, 2 semanas. E aí, através desse vídeo, muitas outras pessoas que vão casar e que estão procurando vestido de noiva chegaram até mim e desde que esse vídeo viralizou, elas estão entrando em contato comigo e fazendo orçamento, né, para saber como que funciona e tudo mais. Então, através de um vídeo que viralizou, eu praticamente dobrei a quantidade de seguidores que eu tinha até o momento, e muitas pessoas vieram atrás de nós, entraram em contato para fazer vestido de noiva. Então, o meu principal meio de ter novos clientes é justamente pelo Instagram, principalmente, e por outras redes sociais, que é onde as pessoas me conhecem, e aí elas não entram em contato comigo apenas para adquirir os meus serviços de roupa sob medida. Hoje em dia, eu tenho nas minhas redes sociais também muitas costureiras, muitas pessoas que querem aprender a costurar. Então, eu tenho esses dois públicos comigo, hoje em dia. E, às vezes, a pessoa chega porque gosta de mim, gosta do meu jeito, gosta do meu dia a dia e acaba comprando uma peça no final ou vice-versa. Ela chega porque ela quer comprar uma peça, mas compra a peça, gosta, mas acaba ali ficando comigo porque gostou de mim, do meu dia a dia e do que eu compartilho todos os dias nas redes sociais. A gente sabe, né, Yaisa e André, que as redes sociais elas influenciam e influenciam muito, né, independentemente do trabalho que a gente faz. Yaisa, hoje você é microempreendedora individual, correto? Isso. Aí eu te pergunto, qual a principal dificuldade ou quais as maiores dificuldades que você tem como MEI? Bom, na minha profissão, né, na minha área de atuação, o que a gente mais tem de dificuldade, não falando só por mim, mas por outras costureiras também, que eu sempre converso, que eu estou em contato, que é de fato a valorização do nosso trabalho. Porque as pessoas, elas estão acostumadas com os preços das fast fashion, com os preços das lojas de roupa pronta, e é uma cadeia de produção completamente diferente. Porque quando eu estou fazendo uma peça, é todo o meu conhecimento que eu estou colocando para fazer aquela peça. E conhecimento, ele custa dinheiro, porque é o tempo que você aprendeu, né? O tempo que você investiu naquilo para aprender, o tempo que você investiu naquilo para desenvolver as habilidades, os erros que você cometeu, né, para aprender a fazer aquilo de maneira correta agora. Então, tudo isso tem um custo e, às vezes, né, algumas pessoas que entram em contato com a gente acabam não entendendo o valor que tudo isso tem e acabam achando caro as peças. Mas não é caro, é que a peça sob medida, a gente não consegue diluir os custos, né? Numa peça que é feita em quantidade, a gente pega o valor da modelagem e divide por centenas de peças que vão ser feitas. A gente pega o valor da piloteira, que fez a peça piloto, e divide por dezenas de peças. No nosso caso, não tem como dividir esse custo. Então, a gente precisa colocar todos os custos de modelagem, de protótipo, de tudo em uma peça só, porque é uma peça exclusiva. E hoje, a dificuldade que nós, costureiras, de forma geral, temos é justamente isso. Fazer com que a pessoa entenda e compreenda o valor de fato que o nosso trabalho tem e que não tem como comparar com as peças que você compra pronto, já que é uma peça completamente exclusiva. Yaisa Bispo, eu quero agradecer aqui. Parabéns, primeiramente, pelo seu trabalho. Sucesso cada vez mais. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero aqui agradecer a sua participação conosco no programa Vida de MEI aqui do canal Empreender. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando como uma estilista e costureira, né? Costureiras que tem em todo lugar, que todo mundo precisa de uma, mas que muitas vezes não tem o reconhecimento necessário para essa profissão tão importante que está presente na vida de todos nós. André, um exemplo a ser seguido, a Yaisa, correto?
Também quero aqui agradecer a sua participação com a gente, o André Moura, que é analista técnico do Sebrae Goiás. O Sebrae Goiás agradece o convite. A gente está de portas abertas aqui, eu repito, é a Casa do Empreendedor, a Casa do Empreendedor goiano e Casa do Empreendedor brasileiro. É isso aí. E para você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E o programa Vida de MEI volta na semana que vem. Até lá!